Vamos a falar sobre o Peru, onde o presidente Pedro Castillo acaba de sofrer um processo de impeachment após tentar dar um golpe de Estado. O afastamento de Castillo foi votado e aprovado cerca de uma hora após o mandatário anunciar em rede nacional que dissolveria o Congresso e decretaria um governo de exceção. Ou seja, houve uma ação por parte do presidente peruano de tentar dar um golpe de Estado. Não demorou muito, ou seja, uma hora depois, o Congresso se reuniu e votou um processo de impeachment. Com a aprovação desse impeachment por 101 votos a favor, apenas 6 contrários e 10 abstenções, quem assume o governo é a vice-presidente Dina Boluarte, que já se pronunciou contrária ao golpe anunciado por Castillo. A sessão para sua condução ao cargo foi agendada para daqui a pouco, às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília. Além dela, as próprias Forças Armadas e a Polícia Federal peruana declararam oposição à manobra de Pedro Castillo. Ou seja, a questão peruana já estava numa situação muito clara em relação à insustentabilidade política do atual mandatário, que, na verdade, já deixou o cargo porque sofreu um processo de impeachment do Congresso Nacional, do Congresso peruano. Ele, por exemplo, foi alvo de um terceiro processo de impeachment e isolado politicamente nessa situação, acabou indo além, ou seja, em tentar dissolver o próprio Congresso. Interessante que, e esse dado chama bastante atenção, né? Entre a decisão de Pedro Castillo de dissolver o Congresso, no que foi chamado justamente de um golpe de Estado, e a resposta do parlamento peruano, deu-se uma hora de prazo, moveu-se um processo de impeachment, ele foi impedido e aí já está marcado, inclusive, para daqui a pouco, por volta de 5 horas da tarde, essa informação que nós demos, em torno de 5 horas da tarde, a vice-presidente vai assumir o cargo. Houve também rejeição por parte institucional de vários órgãos peruanos, órgãos de Estado, a gente falou da Polícia Federal peruana, também da Suprema Corte peruana, ou seja, da Justiça peruana, do Poder Judiciário. Isso demonstra claramente o quanto que esses movimentos, sobretudo insustentáveis do ponto de vista institucional, eles já não cabem mais na atual lógica da política do mundo. Mas tem vários aspectos que precisam ser analisados. Uma coisa óbvia é alguém que está no poder decidir dar um golpe de Estado simplesmente porque está insustentável politicamente. Outras questões é quando também governos eleitos há uma série de problemas, ou seja, são eleitos com uma série de suspeitas. Daí também tem um outro problema. Normalmente, se quebrar a institucionalidade, não é um indicado, até porque se afronta e você não sabe exatamente qual o dia seguinte de um golpe, seja lá o que for, ou de uma quebra institucional. Vamos usar uma expressão mais politicamente correta, de uma ruptura institucional. Mas o problema é que quando você tem uma série de dúvidas em governos eleitos ou não, ou em políticas adotadas pelo governo de plantão, isso gera um incômodo gigantesco. E são esses incômodos que às vezes vão provocar, a gente está vendo imagens, inclusive, do parlamento peruano, a gente está vendo esses aplausos, muito provavelmente no momento em que foi decidido o impeachment de Pedro Castillo. Mas isso tudo gera uma instabilidade gigantesca do ponto de vista institucional, em que respostas precisam ser dadas rapidamente. Agora, a questão peruana, você se lembra, desde Fujimori, né, ela já é bastante complicada há bastante tempo. E não se conseguiu ainda um período relativamente longo, ou razoavelmente longo, de estabilidade institucional no Peru. Há uma sucessão de presidentes, há inclusive prisão e impeachment de presidentes, e por aí vai, e isso gera, obviamente, um problema gigantesco. E, claro, do ponto de vista econômico também, as coisas não andam. E quando elas não avançam, você tem, claro, uma revolta popular. Agora, importante dizer que reações só acontecem quando você tem liberdade de expressão. Se você começar a derrubar a liberdade de expressão das pessoas, com casos como a gente tem visto aqui no Brasil, isso pode gerar problemas enormes, porque a população tem, na liberdade de expressão, a sua maior e a sua última ferramenta para tentar dizer o que pensa de quem está governando o país naquele momento.